Olá, gente, boa tarde. Hoje em Ciências vamos falar a respeito dos pontos cardeais. Mas o que são pontos cardeais? Eles também são conhecidos como pontos de referências. São pontos básicos para determinar a orientação no espaço terrestre relacionados com a posição do Sol durante o dia. O Sol nasce todas as manhãs aproximadamente no mesmo lado do horizonte e ao entardecer ele vai para o lado oposto. É através do Sol que é possível identificar os 4 pontos cardeais. O norte, também determinado de setentrional ou boreal. O sul, que pode ser chamado de meridional ou austral. O leste pode ser chamado de oriental ou nascente. E o oeste, também conhecido como ocidental ou poente. Os pontos cardeais dão uma direção. No entanto, sozinho eles não dão a localização exata de um ponto na superfície terrestre, pois é um instrumento utilizado para trabalhar em pequenas distâncias. Além dos pontos cardeais, existem uns pontos mais específicos, os chamados pontos colaterais e os pontos subcolaterais, que nada mais são que a combinação dos pontos cardeais e colaterais. Já os pontos colaterais é a junção do nome dos pontos cardeais. Quais são? O noroeste, que fica entre o norte e o oeste, o nordeste, que fica entre o norte e o leste, o sudeste, que fica entre o sul e o leste, e o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. Temos também pontos subcolaterais, que é uma posição mais específica. O nor-nordeste, que fica entre o norte e o nordeste, nor-noroeste, que fica entre o norte e o noroeste, oeste-noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste, leste-nordeste, que fica entre o leste e o nordeste, o leste-sudeste, que fica entre o leste e o sudeste, o sul-sudeste, que fica entre o sul e o sudeste, sul-sudoeste, que fica entre o sul e o sudoeste, oeste e sudoeste, que fica entre o oeste e o sudoeste. Para representar os pontos cardeais e colaterais, foi criada a rosa dos ventos, também conhecida como a rosa náutica, a rosa dos rumos. Através de alguns passos, podemos nos localizar através da rosa dos ventos. Para isso, basta apontar a mão direita para o leste, na posição em que o Sol nasce, e a esquerda para o oeste, posição em que o Sol se põe. Desta forma, seu rosto irá apontar para o norte e as suas costas para o sul. Agora vamos lá ler as atividades das páginas 64 até a 66 e juntar a explicação de Tia Val com a compreensão de vocês e responder as atividades das páginas 67 a 68. E Tia fica por aqui esperando a resposta de vocês. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul.
Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte e, assim, indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até!